Fala pessoal, esse vídeo aqui eu não vou trazer nenhum hands-on para vocês, eu só quero ter uma conversa informal com vocês sobre um assunto que muita gente tem bastante dúvida. A gente tem Ansible, Puppet, Chef, Terraform, afinal, qual ferramenta de infraestrutura como código eu devo utilizar? A resposta não é algo tão simples assim, depende de várias variáveis, então vamos primeiro falar um pouquinho sobre cada ferramenta aí que eu citei. O Ansible ele é uma ferramenta de automação criada para gerenciar múltiplas máquinas de uma única vez, através de playbooks escritas no formato YAML. Ele tem algumas características como a arquitetura Master to Nodes, uma linguagem de configuração simples, não precisa de agents, é simples de realizar uma manutenção, a curva de aprendizado dele é bem curta e o Ansible é muito poderoso, uma vez que ele precisa apenas de uma confiança SSH, seja por chave ou senha, e Python instalado nas máquinas, que é o que a maioria das máquinas Linux já possui por padrão. Falando do Ansible, a gente segue para o nosso querido Puppet. O Puppet é uma ferramenta de gerenciamento de configurações de sistema Unix-like e Windows. A gente consegue gerenciar tanto Windows quanto Linux quanto Mac através do nosso Puppet. A linguagem dele é baseada em Ruby e ele tem como características servidores multimaster. Eu posso ter vários servidores e ele consegue ter vários masters. Ele é muito poderoso, ele tem uma arquitetura agent to master, ou seja, o agente vai no mestre para poder fazer a coleta lá do seu manifesto para poder popular a máquina com a configuração desejada. Ele suporta a segregação de ambientes, como por exemplo produção, homologação e desenvolvimento. Ele faz uma comunicação segura utilizando o SSL, né? Ele tem como padrão a idempotência e a indisponibilidade do master pode não impactar no funcionamento dos agents, dependendo da forma com que você tenha aplicado essa configuração. O Chef é a próxima ferramenta. O Chef é uma ferramenta de gerenciamento de configuração com diversas integrações. Eles têm os servidores Primary Backup, ele tem uma arquitetura Master Agent, ele tem integração com todos os produtos do catálogo do Chef.io. Os produtos podem ser utilizados separados, eu não preciso ter, por exemplo, um spec para rodar o Chef, eu posso utilizá-los de maneira separada. Ele tem uma ferramenta aí de compliance como código, que é um spec, isso é muito poderoso também. E a gente tem aí, por último, o nosso querido Terraform, né, que é o mais popular aí, vejo eu, nos dias atuais, junto ao Ansible. O Terraform é uma ferramenta para construir, modificar, versionar infraestruturas. Ele foi criado para atuar principalmente com as clouds como Azure, DigitalOcean, AWS, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, VMware Cloud, dentre várias outras ferramentas aí DevOps. E ele tem algumas características. Ele é agnóstico a cloud, então ele pode funcionar com qualquer cloud. Ele executa uma linguagem própria chamada HCL, que é HashiCorp Configuration Language. Ele executa o planejamento de execução antes da aplicação. Então ele faz um planejamento, te mostra lá todos os passos e aí ele aplica depois. Ele interage com as clouds mais utilizadas no mercado e ele integra com várias outras ferramentas de infra como o código. Então, se você não viu ainda o vídeo sobre Terraform, clica no card que vai estar aparecendo aqui do Terraform 101. Nele eu ensino vocês a fazerem aí o primeiro uso do Terraform. Eu tenho também uma playlist de Terraform que vai estar lá com, por exemplo, vídeos como fazer o bootstrap de uma instância C2, instalando aí, por exemplo, o Apache ou o Nginx. Bem, e aí agora que a gente já falou um pouquinho sobre as ferramentas, a gente chega no ponto mais interessante da nossa conversa, que é o seguinte: e agora, qual ferramenta eu uso? Qualquer uma delas vai servir muito bem ao seu propósito na sua infraestrutura. Eu, particularmente, gosto de citar alguns casos e quais são as ferramentas que eu prefiro utilizar para cada cenário. Deixando um disclaimer aqui que as opiniões e preferências aqui não devem ser levadas como verdade absoluta. Use o que adaptar melhor para sua demanda. A realidade é que não existe uma ferramenta melhor do que a outra. Se para sua demanda o Puppet funciona melhor, use o Puppet. Se para sua demanda o Chef funciona melhor, use o Chef. Então eu vou dizer para vocês quando eu utilizaria o Ansible. O Ansible eu gosto muito dele para finalidades como parametrizar a minha workstation, por exemplo. Eu posso criar uma playbook que instala e parametriza toda a minha máquina. Então se a minha máquina pegar fogo hoje, eu comprar um notebook novo amanhã, roda um comando e pronto, ele está pronto com tudo que eu preciso executar. Se vocês quiserem inclusive um vídeo sobre isso, eu posso fazer um vídeo sobre Ansible mostrando como eu parametrizo a minha máquina de trabalho, como que a gente consegue fazer aí a nossa estação como código. Um dos pontos positivos do Ansible é a curva de aprendizado, né? Se você estudar cerca de 4 horas aí, você já consegue usar ele em produção para pequenas tarefas e você consegue tomar proveito de todo o poder dele. Eu não gosto de usar o Ansible para coisas que precisam garantir a configuração de um parque de máquinas, por exemplo, porque o Ansible ele não garante por si só que a configuração vai estar ativa em todas as máquinas. Mas a gente pode utilizar ferramentas de servidor, como o Ansible Tower, por exemplo, que é uma ferramenta paga da Red Hat, ou o AWX, que é um processo open source alternativo do Ansible Tower, que a gente potencializa a utilização deles. Outra maneira que eu gosto muito de utilizar o Ansible é somado às outras ferramentas, principalmente como o Terraform. A gente ainda vai falar sobre isso. Através de Chocolatey ou outro recurso, a gente pode usar o Ansible também para parametrizar ou gerenciar software de estação Windows. É uma das melhores ferramentas, na minha opinião. A gente falou aí no nosso Ansible que o Ansible não garante por si só a configuração ativa em todas as máquinas. Aí a gente vem no ponto do Puppet. Eu gostaria de usar o Puppet para esse tipo de resolução. Ele é uma ferramenta
muito boa para poder gerenciar um data center ou um parque de workstations, porque ele possui recursos, por exemplo, como o run interval, em que uma configuração é aplicada diversas vezes de acordo com a configuração do intervalo de tempo. Então ali eu posso colocar, por exemplo, para cada 15 minutos executar um comando. Se um usuário, por exemplo, desinstalar um servidor web, ele vai instalar daqui a 15 minutos. É a certeza que eu tenho, porque o Puppet garante essa configuração. Outra coisa interessante é que se o meu servidor estiverem disponível, o agente não para de tentar aplicar a configuração do mesmo. Então ele não precisa do servidor para funcionar, a não ser que algum arquivo esteja no servidor. Ele vai tentar o contato com o servidor não vai estar disponível, ele fala, opa, tudo bem, eu não tenho o servidor aqui disponível, então vou aplicar a última configuração que eu conheço. O Puppet ele trabalha numa arquitetura multimaster, então todos os servidores instalados e configurados na rede trabalham em tempo integral. Ele é diferente de algumas ferramentas, por exemplo, como o Chef, que ele tem servidores primários e backup. Outra coisa muito legal é que o Puppet ele funciona em ambientes Unix e Microsoft nativamente através da instalação do Puppet Agent. A gente pode também expandir as funcionalidades através de recursos como, por exemplo, o PuppetDB para coletar e inventariar as máquinas, o Puppet Dashboard ou Foreman como ferramentas de dashboard para visualizar e verificar as configurações aplicadas no ambiente. Eu já participei de um projeto de uma empresa em que eu trabalhei que a gente gerenciava um parque inteiro de máquinas, onde a gente tinha Windows, Linux e Mac através do Puppet com o Foreman para poder ver o estado da nossa infraestrutura. Isso funcionava muito bem, a gente tinha apenas um servidor para mais ou menos 1.300 máquinas, isso rodava de uma maneira muito fluida. Para esse tipo de recurso, eu prefiro a utilização aí do nosso Puppet. E aí a gente vem no Chef. O Chef também é uma ferramenta muito poderosa, tá? Já que ele possui uma stack completa para gerenciamento de infraestrutura. Se você utilizar toda a stack dele, de automação de aplicativo, de dependência, de compliance e segurança, você não precisa de nenhuma outra ferramenta. Todas as ferramentas do Chef utilizam a mesma linguagem Ruby DSL, que é a Ruby Domain Specific Language. Ele tem uma curva de aprendizado um pouco inclinada e é orientada para desenvolvedores. Só que eu acho que o Ansible e o Puppet entregam recursos que resolvem todos os problemas que ele também resolveria de uma maneira mais simples. O Ansible mais fácil, o Puppet um pouco mais complicado, mas os dois resolvem da mesma maneira. O Chef, por exemplo, tem uma ferramenta chamada Inspec, que é uma ferramenta do mercado que criou uma área nova chamada Compliance as a Code. E ele criou uma iniciativa chamada DevSec, que é um framework de hardening criado para integrar DevOps com Security. Não sei se no momento desse vídeo eu já vou ter lançado um outro vídeo sobre Inspec. Eu estou planejando lançar um vídeo também sobre Inspec, falando sobre como utilizar Compliance como código. Então acompanhe o canal. Se eu já fiz esse vídeo, ele vai estar aqui no card em algum lugar. Se ele não tiver, infelizmente eu ainda não fiz esse vídeo, mas assim que eu fizer eu atualizo aqui com o card, tudo bem? Então ativem o sininho aí para receber as notificações quando esse vídeo estiver disponível. E o Terraform? Quando eu utilizaria o Terraform? O Terraform é a ferramenta perfeita para gerenciar a infraestrutura em cloud. Ele tem muitos módulos e recursos para interagir com todas as clouds. Então a ferramenta, como a própria HashiCorp diz, ela é agnóstico de nuvem, ou seja, independente da cloud. Se você conhece Terraform, você gerencia qualquer cloud. O maior poder dele é de se integrar de maneira simples e fácil a ferramentas como o Ansible, também com ferramentas da própria HashiCorp, como o Vault e o Packer. E com essa versatilidade a gente consegue garantir a nossa infraestrutura completa em uma cloud, destruí-la, recriá-la e tudo mais. Caio, você falou aí de um monte de ferramentas, mas na sua opinião, o que eu devo buscar para minha carreira? Na minha humilde opinião, é sempre bom estudar e conhecer bem de Ansible e Terraform. Essas ferramentas vão te dar uma maior versatilidade trabalhando em clouds. Então, falando em cloud, a minha indicação é Ansible e Terraform. Se a gente está falando de data center, workstation, servidor físicos ou virtuais, eu recomendo que vocês estudem Ansible e Puppet. Em casos específicos, eu uso o Ansible para instalar o agent do Puppet nas estações, por exemplo. Em seguida, eu gerencio tudo através do Puppet com Foreman, com dashboard. Isso vai te dar um poder muito grande. E a recomendação para todos os casos é: conheça bem o Ansible. Entenda uma linguagem de script como Shell e Python, ou até mesmo PowerShell. Saber utilizar o Terraform é um diferencial muito poderoso nos dias atuais e a maneira em que tudo está migrando para ambientes cloud, né? Hoje em dia você dificilmente olha no LinkedIn uma vaga aí para cloud que não fale sobre HashiCorp e Terraform. É muito importante saber dele. Mas acima de você conhecer todas essas ferramentas que eu falei, o que a gente precisa conhecer mesmo é de Linux, redes, conceitos de cloud e até mesmo Windows. Sabendo esses tópicos, você está à frente de boa parte dos profissionais do mercado. Afinal, a documentação de todos esses softwares é bem vasta e existem vários exemplos sobre eles nos próprios sites dos fornecedores/fabricantes. Nunca esqueça também, pessoal, que trabalhar com tecnologia da informação é um aprendizado constante. Você nunca vai saber de tudo, mas você sempre vai precisar continuar estudando. Nunca desanime, mantenha o foco, sempre pense em melhorar a qualidade do seu trabalho, tá? Esse é o caminho para você ser um profissional de sucesso. Saber ferramenta não é tudo. É melhor que você saiba um conceito e como aplicar. Ferramentas mudam. Você muda de empresas, as ferramentas mudam. Uma empresa pode utilizar o Jenkins, outra empresa pode utilizar o Drone, o Argo, o TeamCity ou o GitHub Actions e por aí vai. O importante é que você saiba como faça um CI/CD, por exemplo. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem saber mais de qualquer um desses assuntos que eu citei aqui, deixe nos comentários para eu saber aonde eu posso ajudar vocês, o que vocês querem aprender. Escolhe algum dos vídeos que vão aparecer aqui para você assistir, se você ainda não assistiu,
vídeo, clique no sininho, se inscreva no canal para você receber sempre as notificações. Ficamos por aqui. Deixa aí embaixo para mim também se vocês gostaram desse conteúdo, tudo bem? Se vocês querem mais desse tipo de conteúdo, ou se vocês preferem mais o conteúdo prático, o que vocês querem que eu traga aqui para vocês de conteúdo, tudo bem? Ficamos por aqui, até uma próxima e valeu!